carta aos Hebreus, capítulo 11. Este capítulo contém 40 versículos e é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Vamos ler e comentar sobre Abraão neste texto e referências. Vamos fazer uma introdução com o versículo 6 que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Este é o versículo-chave deste texto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como já sabemos, a salvação nos alcançou através de Jesus Cristo. Quando nós o aceitamos em nosso coração, recebemos a salvação pela fé, agora caminhamos e vivemos pela fé no Filho de Deus. Vejamos o que diz em Judas, versículo 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Esta expressão é muito importante para nós que desejamos lutar e combater o bom combate, seguindo o exemplo de Cristo, dos apóstolos e de todos os chamados heróis da fé. Hoje estamos vendo o exemplo do nosso pai na fé, Abraão. A parte B do versículo 3 de Judas diz: exortando-vos a pelejar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. O hino de número 84 da nossa harpa cristã, na estrofe de número 2 diz: quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer, isto é, crer do mesmo modo que Abraão creu. Portanto, meus amados irmãos e companheiros na obra do Senhor, vamos colocar a nossa fé em ação e com certeza o mesmo Deus que deu a vitória aos nossos pais na fé, nos dará também a nossa vitória. O Senhor Jesus estava no seu ministério instruindo seus discípulos e estava falando sobre o perdão. E dizia ao Senhor: se o teu irmão pecar contra ti e se arrepender, e vier a ti 7 vezes em um dia arrependido, perdoa. Com certeza os discípulos acharam difícil, pois disseram ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Podemos ler em Lucas capítulo 17, versículos 4 e 5. Como seguidores de Cristo, aprendemos com Cristo como proceder diante de qualquer situação que surgir na nossa vida. Isto vai mostrar às pessoas que Cristo realmente mudou o nosso viver. E assim vamos vivendo na fé do Filho de Deus. Se algo difícil surgir na nossa vida, vamos orar como os discípulos oraram: Senhor, aumenta-nos a fé. Passemos ao primeiro versículo do texto escolhido para a nossa meditação, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Graças a Deus, como podemos ver, a nossa fé está firmada do Senhor. O crente em Jesus é cheio de esperança. As lutas e as dificuldades servem para exercitar a nossa fé em Deus. A parte B do versículo que estamos estudando diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por isso vamos vencendo todas as lutas, com certeza confiando na vitória que vem de Deus. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos, que possamos viver sempre confiando e esperando em Deus. O versículo 1 da leitura diz assim: a fé é a prova das coisas que se não veem. Nós já buscamos a Deus com a certeza da nossa vitória. Passemos ao versículo 2 que diz assim: porque por ela, isto é, pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho.
O escritor aos Hebreus, antes de falar sobre a fé de Abraão, fala dos que lhe antecederam e também deram um bom exemplo de fé. Começa com Abel, que ofereceu o maior sacrifício que Caim. Ainda fala de Enoque, que andou com Deus e alcançou o testemunho de que agradara a Deus, por isso foi trasladado, isto é, Deus o tomou para si. Mesmo vivendo em meio a uma geração pecadora, é possível viver pela fé e agradar a Deus. O apóstolo Paulo nos fala da sua experiência, quando escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, dizendo: porque andamos por fé e não por vista. E ainda na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos repetir a parte B deste versículo que diz: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Chegamos ao versículo 3 que diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de modo que o que é visível não foi feito daquilo que se vê. É assim que nós cremos. Tudo que está escrito na santa palavra de Deus é para o nosso ensino, como diz na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. O versículo que estamos comentando diz, vamos repetir: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Há pessoas que buscam na ciência a resposta para a criação do universo. Graças a Deus, nós cremos que o Senhor nosso Deus criou todas as coisas e também criou o homem para lhe adorar. O versículo de número 8 fala da chamada de Abraão, dizendo assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde iria. Aqui está o exemplo do nosso pai Abraão. Esta chamada está no livro do Gênesis, capítulo 12, versículos 1, 2 e 4. Vamos ler parte desses versículos que diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Nos chama a atenção alguns pontos destes versículos. A. Sendo chamado, obedeceu. Como é bom atender a voz do Senhor. B. Saiu para um lugar que havia de receber por herança. E C. E saiu sem saber para onde ia. Exemplos de fé para todos nós que também cremos neste Deus tão grande e poderoso.